Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes do nosso tempo, que é o desenvolvimento sustentável. Mas o que essa ideia significa na prática? E mais importante ainda, como é que ela sai do papel e realmente transforma o mundo ao nosso redor? Olha, a questão central que define todo esse debate é basicamente esta. Será que a gente consegue crescer, prosperar hoje, sem comprometer os recursos e as chances das gerações que ainda nem chegaram? É exatamente esse equilíbrio, sabe? Super delicado que o desenvolvimento sustentável tenta encontrar. Então, para começar, vamos entender qual é a promessa central por trás dessa ideia toda. E aqui está ela, a definição clássica que veio lá do relatório Brundtland de 1987. A essência toda sobre equilíbrio é satisfazer as nossas necessidades de hoje sem acabar com a chance das futuras gerações de fazerem o mesmo. Parece simples, né? Mas essa ideia, gente, ela simplesmente redefiniu o que governos e empresas no mundo todo entendem como progresso. Mas, olha só, é um erro comum achar que sustentabilidade é só sobre meio ambiente, viu? Na verdade, ela se apoia em três pilares que dependem um do outro. São eles o pilar ambiental, o social e o econômico. E aqui está o pulo do gato, a interdependência entre eles. Pensa bem, não dá para ter justiça social num planeta todo degradado, certo? E também não existe crescimento econômico que dure muito tempo sem uma sociedade saudável e justa. É como um banquinho de três pernas. Se uma quebra, todo o sistema desmorona. Ok, o conceito é incrível, mas como é que a gente transforma isso num plano de ação global de verdade? Bom, a resposta para isso foi construída ao longo de várias décadas. A evolução foi bem clara. Tudo começou lá em 1972, com um foco bem grande no meio ambiente. Aí, em 87, veio aquela definição mais ampla que a gente viu. Já em 2000, surgiram as primeiras metas concretas, os Objetivos do Milênio. E, finalmente, em 2015, tudo isso culminou na Agenda 2030, um plano muito mais completo, integrado e, sem dúvida, bem mais ambicioso. E o número que representa esse plano todo é 17. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou, como a gente costuma chamar, os ODS. E olha, esses objetivos cobrem praticamente tudo. Vai desde erradicar a pobreza e garantir educação de qualidade, até promover energia limpa e consumo responsável. É interessante notar como eles conectam perfeitamente aqueles três pilares que a gente falou: o social, o econômico e o ambiental. É de fato um plano para um futuro melhor em todas as frentes possíveis. Tá, muito bonito no papel, mas como é que isso funciona no mundo real? Para entender melhor, vamos dar uma olhada num estudo de caso bem concreto, aqui do Brasil mesmo, para ver como essas grandes ideias se transformam em ações práticas. A pergunta é boa, né? Como um contrato do governo pode ajudar o planeta? Pode até parecer estranho, mas a resposta está numa coisa chamada compras públicas sustentáveis. Vamos ver como uma simples compra de material de escritório pode sim ter um impacto gigantesco. Olha só como funciona na prática. Imagina que um órgão público precisa comprar papel. Simples, né? Só que agora uma nova lei de licitações obriga a incluir critérios de sustentabilidade na decisão. E qual o resultado? O contrato vai especificar, por exemplo, papel reciclado e com certificação ambiental. Com uma única decisão, o poder de compra do Estado ajuda a criar um mercado inteiro para produtos sustentáveis e incentiva boas práticas em toda a cadeia. E o verdadeiro poder disso tudo está na escala, porque esse mesmo princípio não vale só para o papel. Ele se aplica a contratos gigantescos de energia, de construção, de gestão de resíduos, transformando o orçamento público num verdadeiro motor de mudança em nível nacional. Ainda nesse caso brasileiro, vamos ver um outro exemplo que é fascinante, como o próprio Poder Judiciário está colocando essas ideias em prática. Pois é, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tornou obrigatório que todos, eu disse todos os tribunais do país, criem e sigam um plano de logística sustentável. Ou seja, os próprios tribunais têm que fazer o dever de casa. E aqui, a gente vê a tradução da meta para a realidade do dia a dia. A meta de reduzir o consumo de papel vira processo 100% digital. A meta de diminuir o uso de energia leva à instalação de painéis solares nos prédios. E até ações que parecem pequenas, sabe? Como banir copos descartáveis ou incentivar programas de carona. Tudo isso, quando somado, gera uma diferença enorme.
E esse é o ponto-chave. Quando uma instituição do tamanho do judiciário brasileiro adota essas práticas, o impacto é gigantesco, não tem como não ser. Isso mostra que a mudança pode e deve começar de dentro para fora. E nada disso acontece por acaso, não. Tudo isso está fundamentado na nossa lei maior. A própria Constituição Federal diz que é dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente, pensando não só nas presentes, mas também nas futuras gerações. E no fim das contas, isso nos traz de volta ao ponto de partida. A gente viu a definição global, os 17 objetivos e exemplos bem práticos. A conclusão parece clara: metas globais são construídas com ações locais. A grande pergunta que fica no ar é qual poderia ser a próxima, pequena ação, ainda nessa comunidade, capaz de impulsionar essa imensa transformação global.